Sejam muito bem-vindos para mais esse vídeo aqui no nosso canal. Eu comecei esse vídeo fazendo questão de colocar um trechinho desse louvor que se chama Iluminou o Meu Viver. Iluminou o Meu Viver, do cantor Giovanni Santos. Quem conhece o Giovanni sabe que ele foi muitos anos da Igreja Universal. Ele tocava com o bispo Edir Macedo e decidiu sair da Universal para desenvolver sua carreira de cantor. Mas, no meio do caminho, ele se filiou a outro ministério. Passou pela Mundial, hoje ele faz parte da Igreja Apostólica do Trono da Graça, se não me engano, é a igreja do Agenor Duque. E o Giovanni, eu trouxe esse pedacinho desse louvor porque fazia tempo que eu não escutava esse hino. Ele é da minha época, de quando eu era obreiro da Universal, e eu gosto muito desse louvor, assim como de muitos outros louvores do Giovanni Santos. E por que eu estou trazendo na abertura desse vídeo essa fala, introduzindo dessa forma? Você viu aí no título, duas Universal, quantas Universal existe? Nós temos visto que muitas pessoas já fizeram parte da Universal muito tempo atrás e hoje não fazem mais. E a Igreja Universal hoje ainda tem um número de pessoas muito grande, não só aqui no Brasil, como nos mais de 100 e tantos países que a Igreja está presente no mundo. E o que eu quero trazer para você? Qual a reflexão? Vamos lá. Por que tantas pessoas saem da Universal e vão procurar um outro ministério para congregar? E por que outras pessoas que saem da Universal entram no esgoto do canal do Marcelo Roque ou de outros ex da Universal e começam simplesmente a jogar para fora um veneno, um vômito, algo que não faz bem para ninguém, nem para aquelas próprias pessoas, quer seja nas suas redes sociais, quer seja nos comentários desses canais, enfim. E aí a gente fica naquela dúvida, quantas Universal existe ao longo desses 45 anos que a igreja oficialmente foi fundada? Nós temos aí uma estimativa, de acordo com alguns pastores da Universal, que hoje possa ser que exista lá de fora pelo menos duas Universal, ou seja, 2 vezes a quantidade de pessoas que hoje tem na igreja. Estima-se que a Universal tem em torno de 7 milhões de membros no mundo inteiro, né? A Universal alega que só aqui no Brasil ela tem em torno de 2 milhões de pessoas que congregam, entre membros, visitantes, obreiros, pastores, enfim, todo mundo. E esse número, só quem pode realmente ter essa estimativa é a própria Universal, porque eles sabem quantas igrejas ele tem no Brasil, quantas pessoas cabem em cada igreja e a quantidade média de pessoas que frequentam essas igrejas. Então, a gente tem que se basear pelo número que eles dão e não por número do IBGE, que inclusive está muito defasado, né? O IBGE não consegue fazer realmente esse acompanhamento como a própria igreja consegue. Mas, o que me chama a atenção nesse tema? Por que tantas pessoas se afastam da Universal e vão para o mundo e passam a odiar a instituição? Olha, ouvindo um pedacinho desse louvor, certamente você que me acompanha aqui vai reconhecer esse louvor e você vai sentir o toque do Espírito Santo na sua vida. Eu tenho certeza disso. E isso só pode acontecer na vida daqueles que já experimentaram de fato os sabores do reino, as coisas de Deus, já tiveram experiência com Deus. Aquelas pessoas que você vê, por exemplo, o Marcelo Roque, por exemplo, ele nunca foi pastor, como eu já disse a vocês aqui, ele sempre foi um auxiliar e era muito ruim. Ele, quanto obreiro, era um perturbado, muitas pessoas reclamam dele, ele dava muito trabalho nos lugares que ele passava, mas na época a igreja recrutava muitos jovens, então ele se mudava de um lugar para o outro, até que chegou a ser auxiliar de pastor, mas sempre foi muito ruim. E a gente percebe por esses frutos que ele nunca teve uma experiência de fato, de verdade com Deus. E hoje ele demonstra tudo isso, destilando o seu veneno espiritual na vida de todas aquelas pessoas que também nunca tiveram uma experiência com Deus. E você pode até dizer assim, mas você não acha que está julgando? Em Mateus 7,1 diz, não julguei para não ser julgado? Não, eu não estou julgando. Porque o próprio Senhor Jesus disse que pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. Pelos frutos. Uma árvore boa dá um fruto ruim? Uma fonte boa dá uma água ruim? Ou uma fonte dá uma água boa e ruim ao mesmo tempo? Ou uma árvore boa dá um fruto bom e ruim ao mesmo tempo? Não pode. Ou ela é boa e dá bons frutos, ou a fonte é boa e dá boa água, ou ela é ruim e dá uma água ruim, e a árvore também é ruim e dá um fruto ruim. Não tem como você esperar uma outra coisa de quem não tem aquilo para lhe oferecer. Então, essas pessoas que hoje dizem que a Universal é uma seita maligna, gente, cá para nós, essas pessoas já tiveram realmente uma experiência com o Espírito de Deus? Vocês acham que tiveram? Eu tenho certeza que não tiveram. Porque quem é nascido do Espírito é Espírito, quem é nascido da carne é carne. Os frutos do Espírito são o quê?
Amor, paz, longanimidade, benignidade, tolerância, temperança, etc, etc. E quais são as obras da carne? As obras da carne são exatamente tudo isso que esse pessoal destila em seu canal. Uma pessoa que vive 24 horas para colher informações de um lugar, para trazer na internet, para destruir a fé das outras pessoas. Uma pessoa que tripudia, como é o caso do Rock. Porque o Davi eu nunca vi fazer isso. O palhaço cristão também não. São os mais que aparecem. Mas o Rock, que é o que eu sempre trago aqui para vocês, porque de fato é aquele que se sobressai no reino das trevas. Ele traz para vocês uma notícia de alguém que está doente, como ele já fez com o Clodomir e com o Decoté, e ele tripudia, ele sorri. Ele diz aí, e aí, cadê o teu Deus? Só cura os outros? Ou seja, é exatamente a mesma coisa que Satanás falou para Jesus. Olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão, porque eu sei que você está com fome. Se você é filho de Deus, se lança daqui embaixo, porque está escrito que ele vai dar ordens aos seus anjos para que não te deixe fazer nenhum mal. Então você percebe que Satanás ele usa essas mesmas artimanhas que o Rock usa. A mesma coisa. Então quem tem uma experiência com Deus, ela pode não concordar mais com a Universal e dizer eu vou sair daqui. E ela vai sair. Porque ela não está concordando com a administração do homem. E é como eu sempre falo, eu não defendo a Universal aqui não. E claro que você pode sair da Universal a hora que você quiser. E a minha sugestão aqui, a minha orientação, o meu conselho é sempre que você busque a orientação de Deus. Ore, que ele vai direcionar você. E quando você tem de fato uma experiência com Deus, você não vive perdido nas trevas como o Rock está aí, que não consegue fazer absolutamente nada de positivo para ninguém. Até no dia que ele ensaiou dar uma cesta básica, ninguém deu nada. Porque não tem uma credibilidade, as pessoas só se aproximam para ver o que é de ruim, para se alimentar do que é ruim. É a mesma coisa, desculpa aqui o que eu vou falar, de você pegar a mosca e colocar ela no favo de mel. Ela vai sair dali e ela vai com certeza para o lixo, para a lama, para merda, desculpa a expressão. A mosca vai, porque ela gosta, é o ambiente dela. É o caso do Rock. Não adianta você dar para ele uma palavra que ele não quer. Ele não tem nenhuma palavra para dar porque nunca recebeu. É exatamente uma pessoa que nunca recebeu o Espírito de Deus, e muitos são esses que já foram da Universal e estão exatamente nessa posição, trazendo para vocês informações muitas vezes falsas, mentirosas, e mesmo as que são verdadeiras, mas que se você tem cuidado com as almas, se você tem uma experiência com Deus, sabe o valor que tem uma alma, e sabe que aquela palavra que você vai dar pode afetar uma pessoa que ainda está com a sua fé em construção, então isso demonstra muito mais que essa pessoa jamais, em momento algum, teve uma experiência com Deus. Portanto, existem várias Universal. Existem aquelas que permanecem dentro da instituição, existem aquelas que hoje estão em um outro ministério, como é o meu caso, por exemplo. Eu não posso dizer assim para vocês, eu sou a Universal, porque eu não estou mais na Universal, eu não comungo mais de muitas coisas que eles fazem, a discordância da administração humana, etc. Mas quem me conhece sabe muito bem do respeito que eu tenho pela instituição e reconheça a importância dela na minha vida espiritual. Então existem três grupos, o que está dentro, o que está em outro ministério servindo a Cristo, porque teve de fato uma experiência com Deus lá na Universal. Esse hino que eu coloquei aqui no comecinho para vocês, ele demonstra claramente isso. Você canta e sente a presença de Deus. O que é que essas pessoas sentem? Sente nada, irmão. Sente nada. Porque nunca teve, nunca experimentou. Ele sempre foi o joio no meio do trigo. A semente do evangelho sempre caiu à beira do caminho. As aves de rapina vinham e pegava. O fruto não deixava, a semente não deixava dar fruto. E o terceiro grupo são exatamente essas pessoas que estão fora, aí voltaram para as drogas, voltaram para a prostituição, a vida familiar está destruída, e muitos chegam nesses canais para dizer, minha vida hoje está muito bem, comprei um carro, comprei uma casa, e blá blá blá. Maravilha! Para você comprar carro e casa, você não precisa sair da igreja, você pode comprar estando dentro da igreja, porque se você usar a sua fé inteligente, você vai fazer suas doações baseado no que diz lá no livro de 2 Coríntios, que cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Se você não está dando com alegria, você está fazendo tudo errado e sua oferta não está sendo recebida. Você não está sendo inteligente, você não está usando a sua inteligência. Então, existem muitas Universal. Uma dentro, esses que estão perdidos e aqueles que estão servindo a Cristo em um outro lugar, mas que quando lembram, e eu conheço muitos, que não estão mais na Universal, mas já foram da Universal e reconhecem a importância que ela teve na gestação espiritual. Porém, na pediatria, que é o acompanhamento da criança na fé, realmente, eu já falei aqui que ela é uma excelente parteira, mas é uma péssima pediatra. E não é uma exclusividade dela, não. Muitas outras igrejas têm esse perfil também. Portanto, é impressionante quantas pessoas já estiveram na Universal, saíram de lá
e nunca jamais tiveram um encontro com Deus. E eles ousam dizer que quem está lá não conhece a Deus, não conhece o verdadeiro evangelho, porque para eles, a verdade deles é exatamente a experiência que eles tiveram. E tem. É uma experiência tipo assim, olha, eu não consegui me envolver, não consegui me converter, me libertar, passei muito tempo endemoniado dentro da igreja, saí e acho que todo mundo é do mesmo jeito que eu. Essa é a filosofia do Marcelo Roque Fake News, que diz que foi pastor e nunca foi. Então, existem várias igrejas universal, uma dentro, uma no mundo e uma que hoje estão servindo a Cristo em um outro ministério. Agora você que me acompanha aqui, que fala comigo por aí, eu tô agora ficando famoso. Fui almoçar no restaurante, eu e meu sócio essa semana, e veio um cidadão conversar comigo, não lembro o nome dele, veio conversar comigo falando do nosso canal, disse eu lhe acompanho, viajo o Brasil todo, e sabia que um dia ia ter a oportunidade de lhe encontrar, e eu fiquei muito feliz por isso, porque o meu canal é muito pequeno. E o que ele falou foi exatamente isso. Ele disse, olha, eu não estou mais na Universal, mas o que você fala é verdade, você tem que respeitar, você tem que valorizar, você tem que reconhecer o amor de Cristo na vida das pessoas. E não é verdade, meus amigos? É ou não é verdade? Portanto, é desse jeito. Se vocês quiserem conversar comigo, meu WhatsApp fica sempre aqui na descrição do vídeo, eu deixo. E se você quiser falar comigo também, como fazer um comentário aqui nesse vídeo, pode ficar à vontade. Se você não concorda com o que eu estou dizendo, também fica à vontade para dar o dislike e para comentar de forma negativa. Eu só peço a você que seja respeitoso, por quê? Porque ao contrário do canal do Rock, aqui as pessoas que frequentam esse canal são pessoas decentes, são pessoas que têm educação e a gente preza por um diálogo, né, muito saudável, sem palavra de baixo calão e com todo respeito às opiniões diferentes, tá certo? Mas é isso. Você que está na Universal e está pensando em sair, existe vida espiritual sim fora da Universal, mas primeiro peça a direção do Espírito Santo que ele vai lhe dar. E você que está na Universal e ainda não conseguir ter uma experiência com Deus, você sabe do que eu estou falando. Busque. Porque mesmo que você saia de lá, mas você vai sair, poxa, eu não perdi tempo. Porque o Rock perdeu tempo, passou muitos anos na Universal, mas perdeu tempo. Porque nunca realmente orou, nunca leu a Bíblia, nunca buscou. Então nunca conseguiu ter absolutamente nenhum tipo de experiência com o divino, com o Altíssimo. O que é que esse rapaz tem para falar para vocês? Absolutamente nada. Bom, é isso aí, gente. Domingo que vem agora é eleição, vote com consciência, vote na pessoa que você percebe que se identifica com você, que tem o mesmo caráter que você, as mesmas ideias que você, que defende os mesmos ideais que você. Eu não vou aqui fazer propaganda para ninguém. Aqui não é o lugar para fazer isso. Quem me acompanha nas redes sociais pode acompanhar lá, eu me posiciono bem no meu dia a dia, mas eu sei separar as coisas. Nem na igreja, nem aqui é lugar da gente estar falando sobre isso, porque aqui a gente trabalha com todos os públicos, mas exerça o seu direito de cidadania, não deixe de ir e, se possível, convide mais uma pessoa para exercer também o seu direito, leve essa pessoa, ajude-a para que ela venha ajudar o nosso país a escolher um futuro melhor, tá bom? Um forte abraço para todos vocês, gente, e até a próxima.